da Zona Franca de Manaus. Por quê? Os refrigerantes também são produzidos aí no estado do Amazonas. Como vão ter alíquota maior, significa então que a Zona Franca de Manaus vai ser afetada? Não sou eu que vou responder essa pergunta, eu vou chamar para cá um dos deputados que compõem a bancada federal do Amazonas, o deputado federal Saulo Viana, vai falar com a gente agora a respeito da Zona Franca de Manaus. Deputado, boa noite para o senhor. A gente fala a respeito do imposto seletivo que voltou a incluir as bebidas açucaradas. Amazonas tem produção de bebidas açucaradas. Com imposto maior, tende a prejudicar o polo industrial de Manaus? Boa noite para o senhor. Boa noite. Então, sobre nesse capítulo das bebidas açucaradas, o texto que foi para o Senado, ele já era incluído, o refrigerante e bebidas açucaradas no imposto seletivo. No Senado foi retirado. Quando chegou aqui na casa, isso na reunião dos líderes, foi definido que entraria de novo no imposto seletivo. Só que a indústria, principalmente de refrigerantes, de bebidas açucaradas que está instalada no Amazonas, ela se beneficia por conta do concentrado, né? Então, assim, acaba que isso não vai ter nenhum tipo de modificação. O que vai ter modificação é a inclusão do imposto seletivo do refrigerante. Então, assim, a gente não vai ter empresas que hoje fabricam bebidas açucaradas no Amazonas saindo por conta disso. O que vai aumentar, na verdade, é o valor, porque é um produto nocivo à saúde, assim como, por exemplo, o cigarro. Então, essa regra que foi incluída novamente aqui para o refrigerante está sendo incluído no imposto seletivo, mas não muda para o estado do Amazonas, porque os concentrados, principalmente o concentrado Guaraná, que é uma matéria-prima usada para fazer refrigerante, ela se mantém da forma como está hoje. Agora, deputado, a gente sabe que a reforma tributária ela é dividida no setor industrial, no setor do comércio e também setor de refinarias. Vamos falar primeiro a respeito da indústria. São 600 mil empregos diretos e indiretos. A gente sabe que por uma questão constitucional, a Zona Franca de Manaus tem incentivos fiscais. Esses incentivos vão ser mantidos? Como que ficou a questão da Zona Franca agora falando a respeito dos incentivos fiscais e dos empregos que tem no polo industrial? O que acontece é que a Zona Franca de Manaus ela está na Constituição que ela deve ter um tratamento diferenciado. O que foi aprovado agora na regulamentação é de que forma ela vai ter esse tratamento diferenciado, né? Ou seja, para a indústria vai ter um crédito presumido em tudo que for fabricado, produzido na Zona Franca de Manaus, quando sai para fora, principalmente para o mercado consumidor, e todos os insumos do que é produzido na Zona Franca de Manaus, os importados, quando eles entrarem na Zona Franca de Manaus, eles terão uma desoneração total. Ou seja, mantém-se o que tem hoje de ser mais barato para produzir na Zona Franca de Manaus, e esse é o tratamento diferenciado que nós temos, esse do ponto da indústria. Aí a gente pode avançar referente à questão do comércio. No comércio, o que nós vamos ter desse tratamento diferenciado? Tudo que entrar vindo de outros estados para o estado do Amazonas vai ter uma desoneração total de CBS e vai ter uma desoneração de 50% de IBS. Inclusive, tudo também que for importado, todos os produtos importados para a Zona Franca de Manaus terão também uma redução de 50% do IBS. E falando sobre a refinaria que você citou, isso foi algo que gerou aqui muita especulação, né? Gerou inclusive no início da votação tinha um destaque apresentado pelo PL para votar em separado esse ponto da refinaria de Manaus, e é importante aqui explicar. Esse benefício ele será único e exclusivamente para o estado do Amazonas. O estado do Amazonas hoje tem uma refinaria e qualquer benefício de desoneração de CBS e IBS será usado apenas no estado do Amazonas. Aí você me pergunta, por quê? A maioria dos municípios do nosso interior é abastecido por termoelétricas, ou seja, óleo diesel é que abastece. E esse óleo diesel ele é refinado, ele é produzido na refinaria de Manaus. Ou seja, isso vai poder fazer com que a gente possa manter, né, por exemplo, o valor da conta de energia. Se a gente não tivesse esse benefício, muito provavelmente iria ter que ser aumentado o valor da conta do interior, principalmente do interior. E aí por isso que nós tivemos esse cuidado de trabalhar para que pudesse ter esse benefício para a refinaria de Manaus. Esse ponto nós vencemos aqui, referente à indústria, comércio e à refinaria. E agora nós vamos para um próximo capítulo, que é no ano de 2025, que é referente ao fundo.
né? Primeiro, o estado do Amazonas é o estado que mais perde arrecadação. Isso são dados que eles já foram oficializados, inclusive pelo governo. Nós vamos ter uma perda de arrecadação e vai ter um fundo que vai manter a nossa arrecadação e também um fundo que foi criado ainda na PEC 45 aqui na Câmara e aprovado no Senado e hoje já foi aprovado, que é um fundo de diversificação da economia do estado do Amazonas. Nós temos ainda aí 50 anos de Zona Franca, nós precisamos ter um fundo que vai diversificar a nossa economia para a gente não ficar na dependência da Zona Franca de Manaus quando acabar esses 50 anos. Deputado, muito obrigado pelas informações do senhor. Então, os incentivos fiscais na Zona Franca de Manaus foram todos mantidos. 600 mil empregos diretos e indiretos também estão garantidos com a reforma tributária. Os funcionários, as pessoas que trabalham na Zona Franca podem dormir sossegados, porque os incentivos serão mantidos. Lá no Senado, quem relatou foi o senador Eduardo Braga, que é inclusive da bancada federal do estado do Amazonas. Logo depois que o texto foi aprovado aqui na Câmara, ele gravou um vídeo comemorando a aprovação. Vamos ouvir o que ele disse. Tivemos uma grande vitória hoje com a aprovação da reforma tributária pela Câmara dos Deputados e mantendo literalmente todas as vantagens comparativas da Zona Franca de Manaus. Seja a Zona Franca industrial, seja a Zona Franca comercial. Como vocês sabem, as duas, o polo industrial e a Zona Franca comercial, somadas, empregos diretos e empregos indiretos, representam 1.600.000 pessoas beneficiadas. Sem isso, o nosso Amazonas voltaria a ser um porto de lenha, como aconteceu ao fim e ao cabo do ciclo da borracha. Graças ao apoio e à ajuda de muitos que nos ajudaram, conseguimos essa vitória. Portanto, a todos, muito obrigado. E o amazonense é aquele que dos 12 voltou para agradecer. O amazonense tem gratidão. Nós vamos saber agradecer a todos que nos ajudaram a preservar o presente e garantir o futuro. Vencemos! Bom, então só lembrando que a reforma tributária, ela exclui 5 impostos, sendo eles federais, estaduais e municipais, e dão lugar ao CBS estadual e municipal e IBS federal. Agora vai começar a fase da transição. Uma parte dos atuais impostos vão deixar de existir para dar lugar a uma parte dos novos impostos. Agora, essa transição vai ser concluída somente em 2033, quando a CBS e o IBS vão ser totalmente cobrados nos nossos produtos e serviços. Volto com vocês aí no estúdio. Tá certo, Igor. Obrigado aí pelas informações, pela entrevista aí com o deputado Saulo Viana. Agradecer por ter falado com a gente. A gente aqui tem duas situações, né, Adriane? A reforma, que certamente a gente ainda vai demorar um bocado para entender de fato. Até porque ela é gradativa. Porque ela é gradativa, ela vai sendo implementada ao longo dos anos. Mas a coisa de imediato é a gente ter a certeza de que a Zona Franca de Manaus foi preservada. Era uma situação muito difícil. Tem muito da articulação do Senado, que a gente falou aqui já em outros momentos, do senador Eduardo Braga, que foi o relator, do senador Omar Aziz também, e de uma conversa, de uma articulação forte da nossa bancada lá na Câmara dos Deputados, junto aos outros partidos. Uma vitória até significativa. Porque o PL hoje entrou com o pedido para retirada dessa parte que envolvia a Zona Franca de Manaus, não só a Zona Franca de Manaus, mas principalmente a questão da refinaria aqui no Amazonas, que tem benefícios também diante das outras indústrias petrolíferas aqui do país. E com essa condição, quase que a Zona Franca vai junto, né? Porque tiraria os dois. Aí houve essa articulação, porque foi um acordo político firmado ainda no Senado, na relatoria de Eduardo Braga, e conseguiram manter. Então, se manteve também os dois, né? Esse benefício para a Zona Franca de Manaus, assim como para a refinaria. Isso está mantido, isso significa que a gente tem essa competitividade
assegurada, de outra forma, né? Porque agora vão mudar os impostos, vai ter uma unificação. Outra mudança que teve em relação ao que o Senado propôs são principalmente da questão do imposto do pecado, como ficou popularmente conhecido. Tentou-se tirar alguns produtos, mas esses produtos foram acrescentados mais uma vez, então vão ter essa carga tributária, mas isso não é específico da indústria local, isso é para todo o país e também o próprio valor percentual que deve ser acrescido ao longo do tempo, que no Senado chegou com 26, saiu com 28 e chegou a 27 agora. 27, pouquinho, quase 28, mas houve uma redução percentual dessa taxa, que deve ser a maior taxa de juros do mundo, mas levando de imposto taxa do mundo, tributária, né? Taxa tributária. Mas a alegação dos parlamentares que defendem da organização é de que hoje se paga muito mais do que isso sem saber, porque não é claro, né? Quanto de imposto se paga no que se consome. Inclusive, alguns impostos são pagos na entrada e na saída, né? Quando se produz... A dupla tributação, bitributação. Quando se produz e vai enviar, tem uma tributação. Quando chega a outro estado que vai receber, recolhe-se novamente essa tributação. Então, a intenção agora é essa unificação. A gente vai entender aos poucos, à medida que isso for valendo, né? Porque ainda tem muita coisa pela frente. E a gente espera que, com a aprovação, possa dar uma acalmada no mercado financeiro, porque hoje foi extremamente agitado a ponto de influenciar, inclusive, na ata da reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom. Hoje foi a última reunião e essa reunião divulgou, inclusive, a previsão de aumentos percentuais seguidos de 1 ponto percentual, uma preocupação do Banco Central com o cenário econômico do país. A trajetória da inflação e a alta do dólar continua aí trazendo instabilidade. Quer ficar por dentro de todas as notícias da programação de A Crítica? Então já se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum conteúdo. E até o próximo vídeo.